Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Na videoaula de hoje a gente vai fazer esse exercício pela série do Estuda Mais com parceria com o site do Passei Direto chamado Perguntas e Respostas do Passei Direto. Nessa nossa série eu estou respondendo perguntas que são enviadas lá no site do Passei Direto, na aba de perguntas e respostas do site, tá? São as perguntas de matemática e de química que são enviadas por lá. Eu vou selecionando algumas dessas perguntas, obviamente que não dá para pegar todas, pois são muitas, e aí eu vou fazendo a resolução em vídeos por aqui pelo YouTube. Se você quiser conhecer o nosso perfil, o perfil do Estuda Mais lá no Passei Direto, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. E lá você vai encontrar diversos materiais, tanto videoaulas que você encontra aqui no YouTube, como videoaulas exclusivas, listas de exercícios, dentre outros materiais que são postados apenas lá no Passei Direto, tá? No perfil do Estuda Mais dentro do Passei Direto. Então, siga o Estuda Mais também no Passei Direto para que você possa receber diversos conteúdos exclusivos. Com relação à aba de perguntas e respostas, você pode enviar perguntas de qualquer área do conhecimento, não necessariamente só matemática e química, só que essas são as áreas que a gente está fazendo a gravação e postando aqui no canal do YouTube do Estuda Mais, tá bom? Então vamos lá. Olha o que diz aqui: classifique os carbonos da molécula abaixo como primário, secundário, terciário e quaternário. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um carbono: primário, secundário, terciário e quaternário. Carbono primário é um átomo de carbono que só se liga a outro átomo de carbono. Ele pode estar fazendo 4 ligações químicas, mas apenas uma ligação será com carbono. Então, por exemplo, ele está se ligando a 3 hidrogênios e a quarta ligação dele é com carbono aqui. Então, ele tem 4 ligações, só que uma é com carbono. Poderia também ser diferente. Ele poderia ser um carbono que está fazendo uma dupla ligação com um carbono e outras ligações, sei lá, 2 ligações com hidrogênios. Não precisa ser hidrogênio, tá? Qualquer outro átomo. Vou colocar aqui flúor. E esse cara aqui ele só está ligado, ó, a um carbono. Então esse cara ele é classificado como primário. Esse carbono aqui, ó, eu não sei, eu não coloquei as outras ligações dele ainda, mas eu vou colocar aqui, ó, hidrogênio, e aqui eu vou colocar, vamos supor, um outro átomo como o bromo. Tá ótimo. Então tá aí, ó. Esse carbono também é primário porque só se liga a um carbono. Aqui em cima eu tenho esse cara aqui como sendo primário. Esse outro carbono eu vou colocar ele se ligando a outro carbono e outras 2 ligações com hidrogênios. Esse carbono aqui do meio ele não é primário, porque já que ele se liga a 2 carbonos, ele é classificado como secundário. Tá? Então eu vou colocar aqui a classificação deles, ó. Esse carbono aqui, a gente vai classificar, eu vou colocar um P de primário, um S de secundário para esse outro aqui. Esse carbono aqui também é primário, esse aqui também é primário, porque eles só se ligam a um carbono. Agora, com relação a terciário e quaternário, ficou fácil de você entender, né? O carbono que é terciário, ele se liga a 3 átomos de carbonos. Então, vou colocar aqui, ó, ao redor dele, 3 carbonos. Aí ele pode estar fazendo aí uma ligação dupla, 2 simples, sei lá, ou 4 simples, vou colocar outra ligação com hidrogênio. E aí eu vou ter o carbono que vai ser também o quaternário, que é um carbono que se liga a 4 átomos de carbonos. Eu não vou colocar todas as ligações dos carbonos aí, mas só pelo que a gente tem aqui, ó, esse carbono aqui ele seria terciário, porque ele está se ligando a 3 carbonos. Então, vou colocar um T de terciário. E esse carbono aqui ele seria quaternário, porque ele está se ligando a 4 carbonos, tá? Então, esse é o tipo de classificação que a gente utiliza para o átomo de carbono: primário, secundário, terciário ou quaternário. Com relação a essa estrutura que nós temos aqui, ela é uma estrutura em linhas. Os carbonos eles aparecem nessas pontinhas, ó, e nas viradinhas que a gente tem dentro da estrutura. Então, aonde eu colocar a bolinha assim, na verdade eu vou colocar C. Mas vamos representar com C. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Ó, todas essas posições são carbonos.
E aí, esse carbono aqui, por exemplo, que está fazendo uma ligação com outro carbono, ele teria que estar se ligando a 3 átomos de hidrogênios. Mas a gente não precisa representar os hidrogênios. Foque apenas no carbono, tá? E nas ligações e a quantidade de ligações que ele faz com outro carbono. Por exemplo, esse carbono aqui, ele está se ligando a um carbono apenas. Então, ele é classificado como primário. Tá? Então, esse carbono aqui ele é um primário. Quem mais é primário? Ó, todas as pontas. Esse que está se ligando apenas a esse também é primário. Esse carbono só se liga a esse também é primário. Esse carbono aqui só se liga a esse, só essa ligação com carbono, primário. Esse carbono também é primário. Todos esses são primários. Os secundários eu vou colocar numa cor diferente. Vou colocar aqui em verde. Tá? Esse cara aqui é secundário, porque ele faz duas ligações, essa e essa, com átomos de carbonos. Esse carbono não é secundário, ele está fazendo 4, 1, 2, 3, 4. Então eu vou classificar ele depois como quaternário. Esse carbono aqui é secundário também, porque ele também está se ligando apenas a este e a este carbono. As outras ligações dele, que seriam com hidrogênios, não contam para a classificação do carbono. Então a gente nem precisa mostrá-las aqui também. Temos aqui um carbono que é quaternário, esse aqui porque ele faz 4 ligações com átomos de carbono, vou colocar aqui um Q de quaternário, tá? E nós temos aqui agora um outro carbono que ele vai ter uma classificação de terciário, porque ele está se ligando a 3 carbonos. Então esse carbono é um terciário. Bem legal, né? Essa é a classificação que a gente utiliza para os átomos de carbono, como primário, secundário, terciário e quaternário. E ela é bem útil quando a gente está fazendo o estudo das reações orgânicas, tá bom? Então, mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a classificação dos carbonos e aonde que elas influenciam lá sobre carbocátions, estabilidades e as próprias reações orgânicas. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. E não esqueça que se você quiser seguir o Estuda Mais lá no Passeio Direto, o link do nosso perfil está na descrição deste vídeo, lá na parte onde estão as nossas redes sociais. A gente vai se encontrar numa próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau!